A fé não é apenas uma crença. Ela é um poder. Um combustível silencioso que move os impossíveis. Quando tudo parece dizer não, é a fé que sussurra: espera, Deus ainda está trabalhando. Quantas vezes você já se sentiu fraco, sem rumo, achando que não havia mais saída? Em momentos como esses, muitos se entregam ao desespero. Mas há uma diferença gritante entre aquele que tem fé e aquele que caminha sem esperança. A fé transforma lágrimas em oração, dor em clamor, deserto em oportunidade. Ter fé não é negar a realidade. É acreditar que há uma realidade maior operando sobre tudo. A Bíblia afirma em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma revelação do que o Espírito Santo é capaz de fazer quando alguém decide crer. Fé, a decisão que antecede o milagre. Muitas pessoas esperam por um sinal para crer. Mas a fé verdadeira não precisa ver para acreditar. Pelo contrário, ela acredita antes mesmo de ver. A fé é a ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar. É a decisão de confiar quando tudo está escuro, de caminhar mesmo sem entender o caminho, de levantar mesmo após muitas quedas. E aqui está a lição mais poderosa da fé. Ela não depende de força humana. Ela depende da entrega. É quando você se rende a Deus, reconhecendo sua limitação, que Ele entra com o sobrenatural. É nesse exato momento de rendição que os céus se movem. Fé não é emoção, é convicção. Há dias em que você não sente nada. Nenhum arrepio, nenhuma presença, nenhum sinal. E é aí que muitos existem. Mas a fé madura não vive de emoções, ela vive de convicção. Fé é saber, mesmo sem sentir, que Deus continua sendo Deus. Que Ele ainda está contigo. Que a promessa ainda está de pé. A fé te ensina a permanecer mesmo quando o milagre ainda não chegou. E essa permanência é onde a transformação acontece. Com fé, as portas que estão fechadas se abrirão. Talvez hoje você olhe ao redor e só veja portas fechadas. Mas lembre-se, a fé não precisa de muitas portas abertas, ela precisa de uma. E Deus é especialista em abrir portas onde ninguém mais vê uma fechadura. Com fé, aquilo que parecia enterrado revive. Com fé, relacionamentos são restaurados. Sonhos voltam a pulsar. E vidas são erguidas do pó. A fé é um convite diário para confiar em Deus mesmo sem entender o processo. E quando você caminha em fé, não importa quantos nãos o mundo te deu. O sim de Deus é suficiente para mudar tudo. Ele não precisa da permissão de ninguém para te exaltar. Quando você crê, Deus age. Ele move céus e terra em favor de quem confia. A fé te torna inabalável. Viver pela fé não é viver sem problemas. Mas é viver com uma certeza que nada pode arrancar, a de que Deus está contigo em cada batalha. Fé não te isenta do fogo, mas garante que você sairá dele sem cheiro de fumaça. Não te livra do vale, mas te assegura que o pastor está caminhando contigo. O apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Guardar a fé é o maior legado que você pode deixar, porque ela sustenta, consola, transforma, direciona e ressuscita aquilo que o mundo já havia enterrado. Fé que rompe limites. Quando você caminha com fé, você para de se limitar pelo que os olhos veem. Você não depende mais de boas circunstâncias para ter paz. Porque sua confiança está em algo maior, eterno e infalível. Deus não falha. E quem caminha em fé se torna imparável. Não por sua força, mas porque carrega dentro de si a presença do Todo-Poderoso. Com fé, você vai além dos diagnósticos, dos relatórios negativos, das limitações financeiras, da opinião dos outros. Porque o que Deus vai fazer na sua vida não depende das probabilidades, depende da sua disposição de crer. Você não está só, Deus honra a fé sincera. Talvez você ache que sua fé é pequena demais. Mas Deus não exige uma fé gigantesca. Ele só pede sinceridade. Ele honra aquele que, mesmo com lágrimas nos olhos, diz: eu ainda creio. Isso toca o céu. Isso abre caminhos. Isso atrai o sobrenatural de Deus. Então hoje, decida viver por fé. Levante-se com ousadia. Ore com autoridade. Declare as promessas. Caminhe como quem já venceu. Porque quando a fé está ativa, o impossível se curva diante da presença de Deus.